O argumento ontológico de Santo Anselmo, a prova de Deus de Santo Anselmo, tem como primeira premissa: penso o ser máximo, aquele acima do qual não existe nenhum outro. Segunda premissa: o ser máximo, ou existe somente no meu pensamento, ou também existe fora dele. Terceira premissa: se o ser máximo só existe no meu pensamento, então posso pensar um ser que, além de ser máximo, existe fora do pensamento. Quarta premissa: o ser máximo tem que existir fora do pensamento, e este é Deus. Então veja, no argumento ontológico também a existência é tratada como uma propriedade, porque o ser máximo, além de ter todas as propriedades máximas, tem que ter a propriedade de existir fora da mente. Porque se ele só existe na mente, tem um que existe fora, e esse já passa a ser o máximo. Então o ser máximo tem que existir fora da mente, e esse é Deus. O que ele chama de ser máximo é aquele ser acima do qual não posso pensar nenhum outro. Eu estou chamando de ser máximo para abreviar aqui. Santo Anselmo diz: aquele ser acima do qual não posso pensar nenhum outro. O ser máximo. Bom, argumento de Santo Anselmo: existência, de novo, é propriedade. Agora, como que nós notaríamos esta sentença, né? Existe o ser máximo. O ser máximo, o ser máximo e existe. Existe o ser máximo, uma coisa que é máxima e que também existe. Reparem, eu não sei o que é esta coisa, por isso eu represento com X. Não é como o caso de Sócrates, que eu sei que é Sócrates. Eu digo Sócrates existe. Aqui é o ser máximo. O que é isso? Represento com X. Quando nós não temos um indivíduo, um objeto individuado, nós temos a necessidade de usar quantificadores. Então essa expressão aqui, ela tem que ser notada assim, ó. O quantificador existencial. Existe uma coisa que eu não sei o que é. Esta coisa, tal que ela tem a propriedade de ser máximo e de existir. Agora sim, temos uma notação. Agora, veja, o existir aparece aqui como quantificador, aqui aparece como propriedade. Ó, aqui é um quantificador existencial. Aqui
são propriedades. Como que existência pode ser tanto quantificação como propriedade? Esse é o problema. Aqui se coloca o problema. A discussão se o termo existência significa propriedade ou quantificação. Bom, vamos avançar um pouco. O que acontece nessa forma de notação? Visivelmente o argumento de Santo Anselmo é circular. Porque ele diz, desde logo, que o ser máximo existe uma coisa e essa coisa existe. Então, o argumento posto assim, como existência sendo uma quantificação, o argumento se torna circular, uma petição de princípio. E é muitas vezes acusado de petição de princípio o argumento ontológico. Se nós tomamos, por outro lado, existência não como quantificador, mas como propriedade, nós temos um outro problema. Então, até aqui nós vimos. Falamos da existência, notação, chegamos ao argumento ontológico e chegamos aqui em que a existência tanto pode significar um quantificador quanto uma propriedade. Se é quantificador, já derruba o argumento ontológico de Santo Anselmo. E se for propriedade? Se for propriedade, veja como nós tratamos as propriedades. Se eu digo assim, Sócrates é filósofo. Tá, filósofo é uma propriedade de Sócrates. Sócrates é um objeto, um indivíduo, que pode ter, pode não ter propriedade. Existem coisas que não têm certas propriedades. Por exemplo, Fídias não é filósofo. Fídias foi um grande arquiteto e escultor de uma época um pouco anterior a Sócrates, inclusive que projetou o prédio que até hoje é o prédio mais majestoso de Atenas, que é o Partenon. Então, Fídias é da época de Péricles, um pouco antes de Sócrates. Fídias não é filósofo. Sócrates tem o atributo de ser filósofo, Fídias não. Como é que nós representamos isso? Filósofo. Sócrates é filósofo. Fídias não é filósofo. Quer dizer, aqui o atributo de filósofo a Sócrates é afirmado, aqui o atributo de filósofo a Fídias é negado. Tá. Mas se eu tenho uma frase tipo, Homero existe. Sabemos que os livros de Homero, Odisseia e Ilíada, são uma coletânea de textos de várias épocas e que, portanto, não existia um único autor. Existiram vários autores. Pode ser que um deles tenha sido Homero, nenhum tenha sido Homero, o último tenha sido Homero, ninguém sabe, é sempre uma discussão. Por isso, Homero existe. Não sabemos se existiu ou foi um deles. Eu particularmente acredito que deve ter sido um deles, ou o mais proeminente, ou o último, né, que levou a fama dos outros. Homero existe. Como é que eu vou representar isso? Existência como propriedade e Homero. Homero como um indivíduo que existe. Mas veja, sobre Homero nós
não sabemos, há dúvida, há discussão, e tem os livros, tem os textos. Mas e que tal se nós fôssemos representar com uma notação a sentença: o super-homem não existe? Que a gente sabe que não existe. Não tem... Não é como Homero. Existe ou não existe? O super-homem não existe. E agora, como representamos isso? Quem é o super-homem? Isso não é nem um nome próprio. É nome de um homem, o super-homem, é um só, são vários. Bom, como que nós vamos notar isso? Existe uma coisa, tal que essa coisa é o super-homem. E, então vamos ajeitar a notação. Existe uma coisa, um quantificador. Existe uma coisa, não sei o que é. Esta coisa é o super-homem. E esta coisa se identifica com super-homem. Existe uma coisa, essa coisa, mas nós estamos dizendo que o super-homem não existe. Então, existe uma coisa, e essa coisa é o super-homem, e essa coisa não existe. Então, tem o coração. Existe uma coisa, essa coisa é o super-homem, e essa coisa não existe. Eu posso notar assim. Olha a que ponto nós chegamos. Afirmar que existe uma coisa, a coisa é o super-homem, essa coisa é o super-homem, né? E ela não existe. Uma notação melhor seria fazer assim. Existe uma coisa tal que essa coisa não existe. E essa coisa é o super-homem. Nessa anotação fica mais compactado e dá mais impacto. Ó, existe uma coisa. Essa coisa não existe. Essa coisa é o super-homem. Nós estamos afirmando a existência de um objeto inexistente. Quer dizer, quando nós adotamos existência como propriedade, nós enfrentamos esse problema de afirmar a existência de objetos que não existem. Porque propriedade é uma coisa que pode estar ou pode não estar. Olha lá, o exemplo do Sócrates e do Fídias. Ser filósofo é uma propriedade de Sócrates, não é uma propriedade de Fídias. Mas se eu digo que existência é uma propriedade, do jeito que Santo Anselmo usa no argumento lá ontológico, então o que acontece? Eu tenho que admitir, para ser rigoroso, que existe uma coisa, essa coisa não tem a propriedade de existência, essa coisa, por exemplo, é o super-homem. Ora, isso é uma coerência de quem adota a perspectiva de ser existência uma propriedade, como no argumento de Santo Anselmo. E um aluno de Franz Brentano, que também foi professor de Husserl, da fenomenologia, sustentou isso. É o mais famoso teórico para sustentar a existência de objetos não existentes. Alexius Meinong. Alexius Meinong, aluno de Franz Brentano, assim como foi Edmundo Husserl, da fenomenologia, é o principal teórico que sustenta a existência de objetos não existentes.